Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal no YouTube. Meu nome é Bernardo Tavares Vaz, eu sou o CEO da Target Consultor. Vou elencar para vocês nesse vídeo os 6 principais erros cometidos pelo pequeno empresário e pelo empresário iniciante, geralmente pelo pequeno empresário e pelo empresário iniciante, no setor imobiliário, no negócio de construção para venda. Eventualmente algumas empresas aí de menor porte, até de grande porte, deixam passar desapercebidos algumas questões fundamentais para o sucesso do empreendimento. Em maior ou menor medida, as empresas se encontram em graus de organização muito variável. Tem empresas pequenas, muito bem organizadas, e tem empresas grandes com muito pouca organização, e vice-versa, o contrário também ocorre. Mas, geralmente, o pequeno empresário e aquele empresário que está iniciando na atividade imobiliária sequer tem conhecimento de algumas atividades básicas e fundamentais para o sucesso do negócio. São atividades aí que são comuns para qualquer tipo de negócio, qualquer tipo de empresa, mas sobretudo para a construção civil, onde o negócio ele varia com muita amplitude. A gente tem projetos diferentes, localidades diferentes, padrões construtivos diferentes, mão de obra varia muito. A gente tem uma mão de obra artesanal, praticamente artesanal, a gente tem muito pouca industrialização do processo de construção. Então o nosso negócio ele está muito sujeito a variâncias, tanto em termos da organização interna da empresa, em termos gerenciais, em termos de administração, quanto no próprio processo de produção do produto, que é, no nosso caso aqui, a edificação para venda. No caso do pequeno construtor, ou construtor iniciante aí de pequeno porte, a gente está falando aí de casas para venda. A gente está falando aí de edifícios de pequeno porte, com 4, 6, 8, 10 unidades. E o médio empresário já tem uma amplitude maior aí de produção, e também de de portfólio, de variabilidade dos produtos que vende. Ok, 6 principais erros. O principal deles, já observado aqui durante os muitos anos aqui de consultoria para vários tipos de empresa, é a falta do orçamento. Uma empresa bem organizada, ela não pode trabalhar sem um orçamento de obra. Na verdade, nenhuma empresa, seja de que setor for, ela pode trabalhar sem ter um orçamento de custo. Até a padaria tem lá a quantidade que gasta de farinha, de fermento, de consumo de gás, de mão de obra por hora, por produção, por tonelada de pão assado, sei lá qual é a medida deles lá. Nenhum negócio tem capacidade de se sustentar de forma correta sem ter uma formação de custo. No caso da construção civil, a gente chama de formação de custo o orçamento de obra, a planilha orçamentária. A planilha orçamentária ela tem uma relação de todos os serviços que são necessários para a produção da obra, desde a limpeza do terreno até as ligações provisórias de água, esgoto e energia, até a entrega da obra com a chave na porta, obra limpa com chave na porta, todos os impostos pagos, pronto para a pessoa compradora entrar e morar, sem nenhuma pendência. O orçamento de obra é uma planilha completa, onde tem todos os serviços elencados um a um, e o anexo 1 complementar à planilha de orçamentos é a lista de materiais. As listas de materiais produzidas pela Target, elas têm até a quantidade em quilos de pregos que você vai gastar para fixar uma porta, ou um rodapé de madeira, ou um alisar para uma porta de madeira interna. A gente elenca, faz a lista de todos os materiais com quantitativo e especificação para você ter ciência de que um eventual aumento de determinado material acarreta uma inflação de custo no seu negócio, que você precisa computar, fazer análise se você vai reajustar o valor de venda ou se vai absorver esse aumento. O mesmo ocorre
Ao contrário, né? Existem alguns materiais que, eventualmente, eles podem sofrer uma redução de valor. Então, você cotando os preços de cada material, você tem a formação do custo da sua obra ao longo do tempo de forma precisa, né? A lista de materiais, ela serve também para você fazer compras. As compras com o volume certo de materiais tem um potencial de redução muito grande, né, na despesa, né? Uma vez que você consegue desconto, consegue comprar direto da indústria. Enfim, você tem uma série de vantagens produzindo o orçamento. O primeiro erro, então, das construtoras iniciantes, né, e de algumas construtoras de médio porte é trabalhar sem orçamento da obra. Tá? O orçamento é o primeiro documento que você elabora antes de empreender no setor da construção. Falta de produtividade da mão de obra. Ainda existem pessoas, empresas de pequeno porte, que insistem em contratar mão de obra por dia. Né? O pedreiro custa aí 200, 250, 180. Né? Já vi gente pedindo até 300 por dia. Isso é um suicídio comercial, operacional também. Né? Você contrata a obra de duas maneiras, ou na empreitada, né, com uma empreiteira, um prestador de serviço de qualidade, ou fichando o pessoal na sua empresa, né, pagando salário com o piso do sindicato, né, e para aqueles que têm maior produtividade, né, um pouco acima do salário oficial calculado pelos sindicatos regionais. Tá? Então, segundo erro, trabalhar pagando mão de obra por dia, isso o maior erro cometido pelos iniciantes e por algumas empresas aí pouco formalizadas, pouco organizadas, é pagar pessoal por dia. Primeiro que você vai pagar caro, segundo que você não está recolhendo imposto. Se ele te levar na justiça, justiça trabalhista, você vai ter que recolher os impostos todos sobre aquele salário mais alto que você pagou. Por exemplo, ao passo de que o salário no sindicato está na ordem de R$ 1.500, você pagando aí R$220 por dia, um funcionário desse aí na diária, né, vezes 24 dias, são 5.280, dividido por R$ 1.600, que é o salário oficial, você está pagando um salário 3,3 vezes maior para esse cara. E ele não vai te produzir nem a metade daquela produção do cara que trabalha mais sério, né? Daquele empreiteiro mais sério, terceirizado. Né? Então esse é um erro fatal. Terceiro erro fatal de gente que se dispõe a empreender no mercado imobiliário, construindo para vender, principalmente com financiamento bancário, pela Caixa ou outro banco. É não fazer o estudo de viabilidade. Se você não fizer um estudo de viabilidade adequado, pode ser que você construa uma casa que você não vai vender pelo preço que você está querendo, você vai gastar mais daquilo do que você planejou, né, se é que você planejou. Então, essa casa ela pode ficar ali, essa casa ou apartamento, ela pode ficar muitos meses ali no mercado, né, à espera de um comprador. Né? O estudo de viabilidade ele te entrega o custo da obra, todos os custos, tá, de construção, de projeto, de compra de terreno, o custo total para você deixar a obra pronta. Né? O estudo de viabilidade ele te entrega o valor de venda praticado ali naquela região. O estudo de viabilidade ele te entrega uma resposta sobre a inserção mercadológica do seu produto imobiliário, se ele está compatível com a realidade de mercado, se é um produto vendável, se ele tem capacidade para ser financiado, se ele atende os requisitos de banco para ser financiado e para qual público é aquele produto. Não adianta você colocar uma casa de 300 mil num bairro onde só tem casa aí de 140, 150. Não adianta você querer botar um produto aí de 400 mil numa cidade onde a população não tem capacidade de pagamento desse tipo de produto. Então é um erro que pode te levar aí à paralisação do seu negócio, né? Logo no primeiro empreendimento. Quarto erro é analisar de forma errada a necessidade de serviços de obra no lote. Tá? A pessoa compra um lote, às vezes achando que o lote é barato, está adequado para construir. Esse lote precisa de contenção, ele precisa de drenagem, ele precisa de arremo, ele precisa de, às vezes, aterro. Você precisa, às vezes, lotes que você compra aí na periferia, né? E seja a última rua do loteamento e ela está no declive, né? Você não pode julgar
o efluente de esgoto para a gleba da fazenda lá, vizinha lá. Você tem que jogar esse efluente para a rua de cima, né? Então você tem que colocar aí um sistema de bombeamento. Então você vai onerando, você vai aumentando o valor para deixar o lote adequado para a construção. Isso eleva o custo total da sua obra, às vezes corroendo todo o seu lucro, aí não sobrando nada para você no final das contas. Muita gente não tem atenção à questão do lote, né, e acaba comprando aí a preço de banana um lote ruim, e depois, na hora de fazer a infraestrutura para ele, né, acaba tendo uma surpresa aí bem desagradável. Isso acontece com muita frequência, viu? O empresário da construção civil, ele busca primeiro o lote. Né? Às vezes o cara está interessado aí num determinado lote, atraído pelo preço baixo, né? Não se atenta muito aí à questão da infraestrutura necessária, principalmente aqueles empresários que atuam no setor que não são engenheiros, né? Então ele vai muito pelo preço, sem observar a técnica requerida para deixar aquele lote adequado para receber o empreendimento. Quinto erro, né, muito cometido aí pelo empresariado iniciante, né, não recolher o INSS da obra durante a obra. Mas se você não recolher o INSS, você vai ter que pagar tudo lá no final. Vamos supor que você contrata aí um empreiteiro, né? Ele tem que recolher o INSS das pessoas que trabalham para ele, né, na sua obra. Mesmo que eles não estejam fichados em seu nome, eles são fichados no nome do empreiteiro, mas eles têm que recolher na matrícula da sua obra. Porque senão o cara vai pagar o INSS lá e na hora de você recolher, você vai ter que pagar o INSS total da obra. E o cara já recolheu o INSS do funcionário dele lá, né, numa obra que ele deixou o imposto atrasado lá para trás, né? E o sexto erro é obra com acabamento muito ruim. Né? O acabamento ruim está relacionado muito com o padrão de qualidade dos materiais e do processo construtivo. Né? Uma obra com acabamento ruim, ela vai te obrigar a voltar lá de forma recorrente durante todo o prazo, né, de garantia do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil, além, né, das garantias, né, que tem derivação lá na durabilidade, né, dos serviços, com base nas normas técnicas. Né? Isso aí é um erro que vai te comer todo o lucro da obra no chamado período de pós-obra. Né? Imagina você ter que voltar aí durante 2, 3, 4, 5, 10 anos de uma obra que você fez ela mal feita, e você tem que ficar consertando aquela obra. O prazo de garantia ele se estende por mais de 10 anos, viu? Por algumas questões relacionadas à estrutura, né, fundações, né, elementos robustos aí da edificação. Ok? Esses são os principais erros, né? Tem outros erros aí, né? De gestão, tá? De desenvolvimento de empreendimento, né? De falta de controle orçamentário e gerencial, né? Financeiramente falando, que acarreta também muitos prejuízos aí para o construtor. A sugestão que eu sempre dou aqui para as pessoas, para quem eu presto consultoria, é primeiro se organizar. Tá? Se organiza primeiro, antes de entrar no negócio, né? Porque senão você vai ter aí prejuízo certo. A construção civil, você alocou recursos na compra de um lote na construção, você não consegue mudar, você não consegue retirar o dinheiro dali de forma fácil, não. A construção civil é um excelente mercado, mas imobilizou o capital, né, estando o empreendimento viável ou não, imobilizou o capital, acabou. Ok?